A partir de agora na Jovem Pan News Joinville. Pan News Entrevista. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News no AM 1250, a rede da informação. Você nos ouve pelo seu rádio e nos assiste pela internet. Jovem Pan News, a rádio que virou televisão. Já estamos no ar aí com a nossa live para você nos ouvir e também nos assistir. Basta você acessar aí o facebook.com/JP News Joinville, tudo junto, facebook.com/JP News Joinville. Curta e compartilhe a nossa transmissão. Eu, Fernando Gonçalves, estou chegando na área, agradecendo pelo seu carinho, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, no seu carro, você aí nas cidades vizinhas e você também internauta, teclando, navegando através aí do nosso site, do nosso Facebook, do nosso YouTube, enfim, e para você também que está aí nos assistindo através do seu smartphone, aliás, na palma da sua mão, tá certo? Muito obrigado aí pela sua audiência. São 10 horas 3 minutos, 10 e 3. Hoje é quarta-feira, meio de semana. Para muitos dizem que hoje é o Dia Internacional do Sofá, né? Então, enfim. E também o Dia Internacional do Futebol. Hoje, 8 de janeiro do ano de 2020. E hoje, como todos os dias, nós temos aqui um convidado super especial. Já já eu vou estar revelando para você que está aí no rádio, no AM 1250, quem estará aqui para bater um papo com a gente. Mas eu já vou adiantando que é uma pessoa muito querida, né, por todos os joinvilenses no qual conhecem ele, conhecem o trabalho dele. É uma pessoa que entende muito do assunto que a gente vai conversar hoje. Enfim, eu costumo dizer que vai ser um papo imperdível. Vamos dar um giro aqui na nossa câmera exclusiva? Você está vendo aí nas imagens, para você que nos acompanha pelas redes sociais, a nossa câmera exclusiva está aqui instalado no topo do 8º andar do edifício Turim, aqui na rua 9 de março 737, centro de Joinville. O tempo está nublado para chuvoso e a temperatura neste momento está marcando 24 graus, né? Mas a sensação térmica está abafada, né? Vamos colocar aí sensação térmica de 25 graus. Segundo hoje, o nosso querido amigo meteorologista Osni Martins, no Jornal da Manhã já dizia cedinho, que hoje a temperatura máxima deve chegar aí entre 27 graus, 28 graus no máximo, né? E que amanhã sim, amanhã volta aquele calorão, mas também não vai ser como o calorão de ontem, né? No qual chegamos aí a 33 graus, 34 graus. Amanhã vamos ter aí a máxima prevista, segundo os meteorologistas, de 30 graus. Enfim, e hoje a sensação aí deve chegar a 27 graus, 28 graus. Simbora então, a partir de agora, vamos aí com o nosso Pan News Entrevista. E hoje o assunto é muito legal. Não só porque nós trabalhamos com isso, mas o assunto hoje é o rádio e hoje você vai ficar sabendo de muitas novidades e também muitas coisas legais, muitas histórias. E para você que gosta e é um amante desse meio de comunicação, o rádio nasceu no Brasil oficialmente em 7 de setembro de 1922, nas comemorações aí do centenário da independência do país, com a transmissão à distância e sem fios da fala do presidente Epitácio Pessoa, isso na inauguração da Radiotelefonia Brasileira. Roquete Pinto, um médico que pesquisava a radioeletricidade para fins fisiológicos, acompanhava tudo e, entusiasmado com as transmissões, convenceu então a Academia Brasileira de Ciências a patrocinar a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que viria a ser a PRA/2. A rádio só começou a operar, no entanto, em 30 de abril de 1923, com um transmissor doado pela Casa Pecan de Buenos Aires, instalado na Escola Politécnica, na então capital federal. Em 2 anos, ou seja, 1923 a 1924, eram muitas as emissoras em operação. No Rio Grande do Sul, a Sociedade Rádio Pelotense de Pelotas, e em Porto Alegre, a Rádio Sociedade Gaúcha, proclama, né, como a pioneira no sul do país. Em Minas Gerais, a Rádio Clube Belo Horizonte, com um potente transmissor de 500 watts. Em Curitiba, a Rádio Clube Paranaense. Em São Paulo, mais de uma, a Rádio Clube São Paulo, e a primeira emissora do interior, a Rádio Clube Ribeirão Preto. Bom, você já notou que o assunto hoje é rádio e a gente vai conversar muito sobre isso. Vamos tirar algumas dúvidas, vamos conversar também a respeito de migração do AM para o FM. E eu tenho um prazer enorme
de receber aqui no estúdio da Jovem Pan News Joinville, ele que é o nosso companheiro de trabalho, uma pessoa querida, uma pessoa maravilhosa, no qual todos aqui têm um carinho muito grande por ele, seu Newton dos Santos, ele que é o nosso técnico aqui de som, né? Cuida aí do FM 91.1 da Jovem Pan e também do AM 1250. Seu Newton, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite, muito obrigado pelo carinho e já te dei um abraço, já te desejei um bom dia, mas aqui no ar, um bom dia para você e um excelente quarta-feira, tudo bem? Bom dia, Fernandinho, bom dia, ouvintes, né? Eu costumo dizer sempre que a gente vai falar na emissora de rádio, ou eu mexo com o microfone a vida inteira, mas a hora de chegar na frente do microfone para falar, a gente sente calafrio, né? E realmente a gente não é acostumado, né, a falar, né? A gente é acostumado a mexer na área técnica, etc. Agora falar é com vocês, na verdade. Legal, seu Newton. Mas eu fico muito contente que o senhor aceitou o convite de estar aqui hoje para conversar conosco, né, a respeito desse assunto que é muito bacana. Seu Newton, antes da gente entrar nessa questão do rádio, nessa questão da migração do AM para o FM, eu queria que o senhor, para as pessoas que ainda não conhecem o senhor, para o senhor falar um pouquinho, o senhor é natural de que cidade? Porque esse ano, o seu Newton, para quem não sabe, está completando 41 anos de empresa, né? O ano passado, em 2019, ele completou 40 anos de empresa e esse ano de 2020, então, está se encaminhando para 41 anos de empresa. Isso só aqui na Rádio Cultura de Joinville, né? No qual a bandeira é a Rádio Jovem Pan News no AM 1250 e também Jovem Pan FM em 91.1. Seu Newton, da onde o senhor veio? Como é que começou essa paixão pelo rádio? De que cidade que o senhor é? Bem, eu nasci em Rio do Sul, né? A cidade de Rio do Sul, aqui no Alto Vale do Itajaí. E morei uns tempos em Mafra, depois quando eu era adolescente, já gurizão, né? Em torno de 16, 17 anos por aí. Morei em Mafra, fui estudar, estava estudando, fui estudar um pouco mais, etc. E comecei, naquela época, isso lá para os anos de 65, faz tempo, hein? Eu comecei a mexer com eletrônica. E comecei também a mexer em seguida, lá por 66, por aí. Eu trabalhava com um senhor lá numa oficina de concerto de rádio e televisão, essa coisa toda. Eu fui... ele, na época, dava assistência técnica para a Rádio São José de Mafra, né? Hoje pertence à Fundação João 23, na época eu já era da Igreja Católica, né? E hoje a Fundação João 23 é da Igreja Católica. E eu já mexia junto com ele lá na Rádio São José, etc. E é a paixão pela eletrônica, né? Pela radiodifusão, pelo sistema de transmissão, uma coisa assim única no planeta ainda, né? Quer dizer, hoje nós temos um monte de mídia, de outras mídias, né? Mas a radiodifusão está firme e forte, continua firme e forte, não só no Brasil, continua firme e forte no planeta inteiro. Você vê lá para os Estados Unidos, por exemplo, a radiodifusão, com todas as mídias que existem, novas, né? A radiodifusão cresceu nos Estados Unidos. E o jornalismo está muito forte, né? Porque a radiodifusão é eclética, né? Você está na cozinha, está no carro, está na sala, está um rádio ligado, você está trabalhando, você está ouvindo o rádio. Outras mídias você tem que parar, olhar, etc. Prestar atenção. Você não precisa estar olhando, né? E na verdade é isso aí, foi assim que eu comecei em radiodifusão. Eu aí morei 11 anos no meio oeste de Santa Catarina, em Campos Novos. E eu trabalhava na época assim, dava assistência técnica para umas empresas de rádio e televisão, as multinacionais na época, né? Não sei se dá para dizer o nome aqui. Pode. Pode dizer? Pode, claro. Eu trabalhei alguns anos como assistente técnico da Philips, Philips do Brasil, uma empresa holandesa, né? Para a Telefunk, que é uma empresa alemã, mas também esteve no Brasil, né, por muito tempo. Depois aconteceram os problemas e acabou a Telefunk no Brasil. A Colorado,
que era uma empresa brasileira, né, que fabricava televisão, só televisão, depois se perdeu pelo caminho também, acabou fechando, né? E a outra multinacional que a gente também dava assistência na época era a Philco, né? É uma empresa que eu tinha, que a gente dava assistência para essas empresas aí, né? E lá no meio oeste eu acabei casando, etc. E em 79, em 1º de outubro de 79, eu comecei aqui, na Rádio Cultura de Joinville. O senhor é casado, tem quantos filhos? 5 filhos. 5 filhos. Todos moram em Joinville? Não. Fora? Não, eu tenho um filho mais velho morando no Rio de Janeiro, né? Até o meu neto chegou ontem, o meu neto mais velho, está com 17 anos. Já está um homem, tá, né? Um homem. E aí eu tenho outro que mora em Florianópolis. Tem um que mora no interior de São Paulo, ele trabalha na Justiça do Estado de São Paulo, ele é analista judiciário no interior de São Paulo. E tenho 2 que trabalham aqui, a minha filha e o meu filho, o terceiro filho, né, que eles trabalham na Vigilância Sanitária de Joinville. Certo. Ô, senhor Newton, como é que o senhor soube da vaga aqui na Rádio Cultura de Joinville? Como é que o senhor veio para cá? Conta essa história pra gente, que eu sei que é uma história bastante interessante. Essa história é meio estranha, assim, do ponto de vista de como você lá no interior de Santa Catarina, você vai saber de alguém pedindo alguma coisa a respeito de área técnica numa rádio de Joinville, né? Joinville já era a maior cidade de Santa Catarina na época, uma das cidades principais de Santa Catarina, né? E a gente tinha, assim, ligação nenhuma, né, com Joinville, mas a gente lia jornal aqui de Joinville, etc., né? Que era o Jornal A Notícia na época. Mas a gente não pegava jornal regularmente, né? Um dia ou outro pegava um jornal, o que se lia mais era o jornal de Porto Alegre, que é o jornal Correio do Povo, de Porto Alegre. O oeste de Santa Catarina na época era muito ligado ao Rio Grande do Sul, porque as rodovias eram muito ruins para cá, né? Era difícil ir até Florianópolis, essa coisa toda. Então se lia os jornais do Rio Grande do Sul, etc. E eu fui numa verdureira lá, em Campos Novos, do meu amigo lá, um senhor chamado, eu não me lembro do nome dele, mas o sobrenome era um sobrenome italiano, Bonalume. O Bonalume, peguei umas frutas lá, não sei o que, uma penca de banana, e o Bonalume enrolou num jornal, que era um jornal A Notícia. Eu cheguei em casa, a minha mulher olhou lá, olha, estão pedindo técnico de radiodifusão lá em Joinville. Eu não quero sair daqui, eu vou ficar aqui. Não, pois é, mas não sei o quê, por causa das crianças, aqui é a cidade pequena, os filhos estão crescendo, né? A gente podia ir para lá, etc, né? Ver, né? Ao menos ver, né? A gente, ao menos verificar alguma coisa, né? Ver se... E eu acabei entrando em contato, que na época o Ramiro Gregório da Silva, o seu Ramiro, que faleceu agora o ano passado, uma figura assim, ímpar, né, na radiodifusão brasileira. O Ramiro não era na radiodifusão de Santa Catarina, ele era nacional, né, o Ramiro Gregório da Silva. Ele pertenceu há muitos anos à Aberte, né, ele era conselheiro da Aberte, ele foi muitos anos conselheiro da Aberte. E aí entrei em contato com o Ramiro na época, com a rádio aqui. Vim dar uma olhada como é que era o negócio, etc. E acabei vindo para cá. Isso em 1979, onde fez 40 anos agora, em 2019. Né? É tempo, hein, seu Newton? É bastante tempo. O seu Newton é teimoso, hein? Eu até estava falando com o Osni Martins agora há pouco, né? O Osni Martins acho que está com uns 36 anos aqui, eu estou com 40. Assim, os dois lados devem ter alguma coisa a oferecer, né? Sim, com certeza. Os dois lados. O lado, meu lado, o lado do Osni Martins, que estamos há tanto tempo aqui, e o lado da empresa, porque senão, se o lado da empresa também não é aquilo que você
quer que seja, que espera que seja, você também não tem condições de ficar tanto tempo no mesmo lugar. Então eu creio que os dois lados estejam, assim, tem alguma coisa de boa a oferecer, reciprocamente, né? Até nós brincávamos aqui, uma piada interna, né, seu Newton? O seu Newton falava assim, olha, o ano passado eu completei 40 anos só de rádio aqui, na Rádio Cultura. A gente brincava, o seu Newton é teimoso, né? Muito teimoso, é verdade. Seu Newton. O cara teimoso pra caramba. Esse tem história para contar. Ô, seu Newton, e para as pessoas, de uma forma bem leiga e bem simples, né? Qual é a diferença para as pessoas saberem do FM, a diferença pro AM? Queria que o senhor explicasse para a gente um pouco. FM, né, frequência modulada, e o AM, amplitude modulada, seu Newton. Certo, aí a diferença é muito grande, né? O AM foi o primeiro formato de rádio que nasceu no planeta, né? No mundo, né? Foi o primeiro formato que começou lá com... na verdade, a história não é bem essa, mas começou com o Marconi. Né? O Marconi, na verdade, ele fez uma transmissão de telégrafo sem fio. Né? Foi o primeiro telégrafo sem fio, que era usado muito telégrafo naquela época, a estrada de ferro, essa coisa toda, usavam telégrafo para se comunicar. Mas era um par de fio que levava o sinal até o receptor, né? O transmissor de telégrafo até o receptor de telégrafo, né? Que ficava numa outra estação, num outro lugar, etc, etc. No caso do Marconi, ele teve grandes professores na época, que ele foi pegando a teoria. Ele era um físico, né? Ele era um físico. Na verdade, os outros tinham muita teoria, os professores dele. E ele levou, mas não levaram isso para a prática. E o Marconi levou para a prática. Então, através de impulsos elétricos, etc., essa coisa toda, ele conseguiu, eu acho que no ano 1900, por aí, ele conseguiu, com um transmissor no lado do canal da Mancha e um receptor no outro lado, ele conseguiu transpor o canal da Mancha com um sinal de telégrafo sem fio. Né? Agora, o inventor do rádio, né, com o formato mais parecido com o que nós temos hoje, que nós conhecemos hoje. Depois eu te respondo a pergunta. Não, fica à vontade, seu Newton. A diferença da AM com FM. O formato mais próximo que nós conhecemos hoje, quem inventou, na verdade, foi um senhor brasileiro, que era padre, que chamava Roberto Landel de Moura. E o padre Roberto Landel de Moura, ele começou a fazer o experimento dele onde hoje é a Avenida Paulista, em São Paulo. Né? E ele começou a fabricar, a pesquisar, na verdade, a pesquisar um formato que pudesse transmitir voz, essa coisa, né? E ele conseguiu. Ele disse que uma vez, até ele tinha uma oficinazinha lá no lado da paróquia, né, que ele cuidava, que ele era padre, né? E parece que os fiéis, tinham uma parte dos fiéis, né, ignorantes, né, tinha ele como bruxo, né, que ele fazia coisas naquele lugar. Uma vez depredaram lá, depredaram a oficinazinha dele lá, que ele fazia os experimentos dele, etc. Por ignorância, na verdade, né? Mas o formato do rádio, mais como nós o conhecemos, tudo na mesma época. Quem inventou foi um brasileiro chamado Padre Roberto Landel de Moura. A mãe dele parece que era inglesa e o pai ele era gaúcho, na verdade, era do Rio Grande do Sul. Né? E o pai parece que era brasileiro. Na verdade, foi aí que começou o rádio na mesma época do Marconi, que fez essas transmissões sem fio, mas para telégrafo. Agora, respondendo à tua pergunta da diferença entre AM e FM, ou amplitude modulada e frequência modulada, né? A onda média, que foi o primeiro formato, como a gente falou há pouco, de radiodifusão, que nós conhecemos, que está até hoje no ar, hoje com muita tecnologia já, né? Antigamente a tecnologia era mais restrita, mas era mais difícil, né? Você não evoluía tão rapidamente, né? Era tudo valvulado, etc., na base da válvula. Hoje você
pega um processadorzinho qualquer, tem 5.000 transistores dentro, 100.000 transistores, 50.000 transistores dentro, né? Para fazer um trabalho perfeito, né? E antigamente você usava mais na época, na base da válvula mesmo, né? Que não tinha outros componentes, né? Na época. E a amplitude modulada é o primeiro formato, né? Como o nome diz, a modulação é em amplitude, né? Se você ver um gráfico, ela modula para cima e para baixo, dentro de uma faixa, dentro do espectro de radiofrequência, que é uma faixa estreita. É uma faixa de 10 kHz. Mas ninguém utiliza-se 10 kHz porque tem outros componentes que você acaba transmitindo. Mas normalmente, por causa da seletividade que precisa, para separar uma emissora da outra, para selecionar melhor, as empresas que fabricam rádio, fabricam o receptor, eles acabam cortando em torno de 5 kHz. Né? Por isso que o áudio da onda média não é tão bom. Certo. Porque vai te responder mais ou menos de 50 Hz, que é um grave bem grave, né? Bem baixo, até 5 kHz, que seria um áudio bonito, mas não é tão bonito porque na verdade entra um monte de interferências, certo? Porque a amplitude modulada é muito suscetível à interferência. Então a amplitude modulada, que é a onda média, ondas curtas, tropicais, etc., é tudo em amplitude modulada. É como se você tivesse para baixo e para cima, né? Certo. Você estivesse modulando para baixo e não para é cima. retilíneo, né? Ele tem ondulações. Isso. E a frequência modulada, que é o FM. Que é o FM, né? É modulado em frequência. Você tem uma largura de faixa, nós falamos em 10 kHz na onda média, né? Você tem uma largura de faixa de 200 kHz. Nossa entendeu? Senhora. Na verdade, num canal de FM cabe 10 canais de onda média, entendeu? Então é aí que está a grande diferença. E é modulado dentro da frequência, modulado para os lados. Aí não interessa muito ao ouvinte, mas nós temos as normas, né, que tem que seguir normas técnicas, sim, né? Existe um desvio de frequência. Na FM existe um desvio que é considerado 100% de modulação, é considerado 75 kHz de desvio. E eu costumo dizer o seguinte, na frequência modulada, você transita com o sinal numa grande avenida larga, ampla, e a onda média você acaba transitando pelo acostamento, né? Que é onde dá a grande diferença de qualidade, né? E pela frequência, que é uma frequência mais elevada, na FM, que é de 108 MHz, de 88 a 108, a faixa convencional, como nós conhecemos, você vai ter, como é que é? Você tem muitos outros canais, né? Certo. E vai ter como é uma frequência elevada, você não tem tanta interferência como você tem na onda média. Entendi. A Rosa do Itaú está desejando um bom dia a todos nós aqui. Valeu, Rosa, muito obrigado pela sua audiência. Ela disse que o papo está super bacana. Muito obrigado aí pela sua audiência e pelo seu carinho, né? Também por aqui o Roger. Bom dia a todos, papo super legal com o seu Newton. Tive a oportunidade de conhecê-lo um dia que fui buscar um prêmio aí na rádio. Ele é um senhor muito simpático. Valeu, Roger. Um abraço para a Rosa, pro Roger também, né? Legal. A Maria do bairro Jardim de Rio está perguntando o seguinte, seu Newton. Gostaria de saber por que o AM à noite pega mais longe e o FM não. Aí ela queria que o senhor explicasse aqui. À noite propaga, né, seu Newton? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Tanto é que pega mais longe que quando chega à noite nós temos que baixar a potência das emissoras de onda média, né? No nosso caso aqui, a gente acha meio absurdo, mas é necessário. Nós temos 5 kW de dia na onda média, na Jovem Pan News, né? E à noite nós temos que baixar para 250 watts, ou seja,
você tem 5.000 durante o dia, 5.000 watts, e à noite você baixa para 250. Por quê? Durante o dia, a ionosfera sobe muito durante o dia, né? A ionosfera sobe e você está emitindo aqui, né? Emitindo com transmissor lá de 5 kg, etc. Bate na ionosfera, mas é como se fosse uma bolinha de sinuca, sabe? A mesinha de sinuca, você bate num ângulo lá, ela sempre volta em torno de, acho que é 90 graus, né? Isso. 90? Acho que é 90. 90 graus, né? Bate lá, volta lá. Como a ionosfera está bem alta, esse ângulo, o ângulo é o mesmo, mas a distância se torna muito maior. Então esse sinal, se cair em algum lugar, vai cair na Europa, vai cair na Finlândia. Nós temos, lembra que uma vez... Sim, Noruega. O pessoal estava ouvindo a rádio uma vez lá na Noruega, na Finlândia. Na Noruega, inclusive, seu Newton, vale registrar aqui, nós aqui da rádio, ano retrasado, nós recebemos uma carta. Sim, sim. Uma carta. Foi. De um homem lá na Noruega. DX lá, um DXista. Isso. O que é um DXista, para quem não sabe, seu Newton? O cara que é aficionado em audição de radiodifusão. O cara que é apaixonado. Apaixonado, é o que está sempre ouvindo, né? Então, e ele mandou uma carta para nós aqui, pedindo a confirmação e tal, e falando que ouviu a Rádio Cultura de Joinville na época, né? Hoje Jovem Pan News Joinville, lá na Noruega, seu Newton. Sim, foi. Isso é por esse motivo, né? Durante o dia, essas transmissões que chamam-se transmissões espaciais, né? Tem a mais visual, mais na Terra aqui, e tem essa espacial. Essa transmissão durante o dia, se ocorrer de alguém pegar, vai pegar na Noruega, como você acabou de falar, aí, no outro lado do mar aí, né? Mas à noite, a ionosfera baixa. E no baixar, essas transmissões vão cair mais perto e vão interferir, porque a radiodifusão no Brasil, e todo mundo também, né, não é só no Brasil, são canais compartilhados. Então nós temos a Rádio Jovem Pan News aqui em 1250, mas tem outras para o Brasil afora na mesma frequência, como Caxias do Sul, como interior de São Paulo, lá perto de Campinas tem uma rádio, eu não me lembro o nome da cidade agora, tem uma outra rádio com o mesmo canal. Em Guarapuava tem uma outra rádio com o mesmo canal. Então a nossa transmissão, se nós deixar a potência alta à noite, como vai cair mais perto, vai atrapalhar as transmissões das rádios que estão na mesma frequência nossa. Certo. Então todo mundo tem que baixar a potência à noite por esse motivo. E está respondida a pergunta da Maria do Jardim. Da Maria? Ô, Maria, viu? Espero que tenha respondido para ti. Não foi uma resposta, foi uma aula, né, Maria? Obrigado, Maria. A Rose do bairro Guanabara diz o seguinte, gostaria de perguntar para o seu Newton, todo mundo reclama, no caso, da qualidade de som do AM, porém, eu estava no litoral de São Paulo, mais precisamente em Santos, de férias, e sou muito fã da rádio. E eu consegui, à noite, acompanhar a programação como se fosse um som local em 1250. Ô, senhor Nilton, olha só que legal. Isso ocorre bastante, principalmente em Santos, né? Na verdade, lá em Santos tem uma rádio, eu não sei se já migraram, ou ela vai para faixa estendida, talvez, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Eu não sei se eles migraram, né? Mas se não migraram, eles estão em 1240, que como se diz, dar bigode em cima da Rádio Cultura aqui. Mas nós também pegamos. O que seria dar o bigode, seu Nilton? Fica raspando, né, uma frequência na outra, porque ele tá um canal adjacente da Rádio Cultura inferior, um canal só, quer dizer, está um canal colado no outro, né, que é 1250 a 1240. A de Santos é 1240, né? Então, a Rádio Santos também nós pegamos aqui, principalmente na Enseada, São Francisco pega melhor ainda, porque daqui a Santos não é muito perto, mas também não é tão longe. E a água do mar, propaga? A água salgada propaga muito, né? Então ajuda muito nessa questão de digamos, pegar a Rádio Cultura em Santos. Certo. Certo?
Respondido? Como é que é o nome dela? Rose do Guanabara. Ah, Rose do Guanabara. Respondido, né, Rose? Valeu, Rose. Você pode continuar mandando aí a sua pergunta, 479-8802-8056. Nós vamos ao nosso intervalo comercial, viu, Sr. Newton? Vamos faturar um pouquinho e daqui a pouquinho a gente volta aí com a segunda parte, então, do nosso Pan News Entrevista. Hoje recebendo o seu Newton dos Santos, né, Sr. Newton? Fernandinho, vamos porque senão o pessoal não vai ter dinheiro para nos pagar no fim do mês, Vai né? tocar o telefone vermelho, né, Sr. Newton? É verdade. Legal, e daqui a pouco também nós vamos conversar aí sobre o assunto de migração do AM para FM, como é que está esse processo todo e mais perguntas, é claro, dos nossos ouvintes. Antes, seu Newton, aqui rapidinho, quem está nos ouvindo aí é o nosso amigo, companheiro de profissão, o Enio Alexandre. Valeu, Enio. Obrigado pela audiência. Gosta Enio muito do senhor. É um amigo nosso, né? Já trabalhamos juntos, é uma pessoa que a gente admira muito. Eu estou mandando um grande abraço aí pro Enio. E reforçando que ele deixa de ser preguiçoso e me liga de vez em quando. Está sendo cobrado no ar aqui, viu, Enio? Cobrado no ar aí para todo mundo ouvir, né? Seu Newton, Jefferson Correia, também companheiro de profissão, jornalista, já foi nosso companheiro de trabalho aqui. Foi. É um prazer ouvir hoje o programa e o seu Newton, uma enciclopédia do rádio. Parabéns pelo programa, Jefferson. Obrigado, Jefferson. Um grande abraço. Vê se aparece, né? Pois é, tomar um café conosco aqui, É né, seu verdade. Newton? 10h33, nós vamos ao intervalo e já voltamos com mais aqui no Pan News Entrevista. Pan News Entrevista. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News, a rede da informação. Esse ano foi especial pra gente. A gente se encantou com a Maria de Lourdes. Se admirou com a vontade da Mari e com a amizade do Delmiro. A gente dançou com a Nemésio, vibrou com o Vinícius, se emocionou com o Olim. E é com essa inspiração e é de nossos mais de 4 milhões de associados que queremos seguir fazendo a diferença. Um feliz 2020. Sicredi. Gente que coopera, cresce. É mais do que atender, mais do que cuidar, é se envolver. Para isso, investimos numa equipe multidisciplinar com experiência de especialistas e infraestrutura diferenciada. É mais do que aparelhos e procedimentos. São pessoas que todos os dias se envolvem com outras pessoas. A nossa missão sempre foi ajudar as pessoas a vencerem desafios. CHO, 25 anos. A Tabacaria Sobradinho é a pioneira em produtos de tradição gaúcha e tabacaria em Joinville. Tem erva de qualidade, bombas, cuias, facas para o churrasco, suportes para o chimarrão, chapéus, botas country, bombachas, boinas, cintos e alpargatas. Tabacaria Sobradinho, 2 lojas em Joinville, na Avenida Getúlio Vargas, 976, esquina com Anita Garibaldi, e Rua 15 de Novembro, esquina com a Marquês de Olinda, no Glória, com estacionamento nas 2 lojas. Tabacaria Sobradinho. Quinta-feira tem Nescau 400 gramas grátis 50 gramas 4,48. Filé de salmão Aromas do Mar o quilo 59,90. Filezinho sassami de frango agrovênito 1 quilo 8,98. Linguiça toscana sadia 950 gramas 11,98. Cerveja Patagônia 740 ml 9,90. Se beber não dirija. Vem pro Giasse. Pan News Entrevista. Muito bem, estamos voltando, 10h36, 10h36, faltando 24 minutos para as 11 horas da manhã. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Pan News Entrevista, para um bate-papo super bacana, super gostoso, o seu Newton dos Santos, né, seu Newton? Ele que está por aqui para conversar conosco a respeito do assunto rádio. Muito bem, agradecer aí os nossos ouvintes que estão mandando bastante mensagem para nós aqui, né, parabenizando aí pela entrevista, dizendo que conhecem o seu Newton também aí, profissionalmente falando, enfim, muito legal. Por aqui também a Camila, do bairro Fátima,
Bom dia, Fernando. Bom dia, seu Newton. Parabéns aí pelo bate-papo. Muito interessante. Eu que sou uma amante do rádio, estou muito feliz de poder entender um pouquinho mais sobre esse meio de comunicação. Meu sonho é ser jornalista e vou prestar vestibular para isso. Olha só que legal, seu Newton. Bacana, né? Muito bacana. O jornalismo no rádio é muito forte, né? Aham. Continua muito forte. Sempre foi forte e continua. O jornalismo, inclusive em Joinville tem uma faculdade de jornalismo. Você faz jornalismo lá, eu né? faço jornalismo. Aham. Então, obrigado pela ligação, né? Como é que é o nome dela? Né? Do bairro Fátima. Do bairro Fátima. Isso. Acho que é a Elisa, agora me fugiu Mas o nome dela aqui. É a moça do bairro Fátima. Seu Newton, mais uma pergunta chegando por aqui, o pessoal pode mandar também a sua pergunta, 479-8802-8056, daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa história da migração do AM para o FM. O João Carlos, do bairro Petrópolis, está colocando aqui, seu Newton, por que tem tanta rádio pirata em Joinville? Não possui fiscalização? Ele pergunta aqui. Como é que é o nome dele? O João Carlos do Petrópolis. João Carlos. O João Carlos é uma questão assim meio complicada, né? Nós temos realmente muitas rádios piratas, não é só Joinville, não. No Brasil inteiro. As rádios piratas que interferem na aviação, em São Paulo principalmente. Um dia desse, até eu li ontem, parece que fecharam uma rádio em São Paulo, uma rádio pirata em São Paulo, que estava interferindo na aviação, né? E agora, uma surpresa para mim, eu não sabia que podia, porque a Anatel não tem poder de polícia. Uhum. A Anatel localiza onde está a rádio pirata. E tinha sempre que, para fechar uma rádio, tem que levar a Polícia Federal junto. Federal. A Polícia Federal, a Anatel diz, a rádio está aqui, está nessa casa aqui, tá? Uhum. E a Polícia Federal entra lá e fecha. Fecha, leva, às vezes, pessoas presas, depende, né? Lacra os equipamentos, apreende os equipamentos, né? Houve um caso aqui em Santa Catarina que parece que trouxeram uma pessoa presa porque a pessoa tentou agredir um policial. Nossa. A pessoa da rádio pirata. Uhum. E parece que ocorreu isso faz uns anos atrás, aí não me lembro bem, numa cidade aqui do norte de Santa Catarina. Mas isso ocorreu realmente. Uhum. E a fiscalização existe, mas na verdade a Anatel fiscaliza as rádios que estão, como eu posso dizer, legalizadas. Uhum. Eles não têm assim, interesse em fiscalizar as rádios piratas, né? Enquanto não haja uma denúncia. A partir do momento que há denúncia, eles têm que fiscalizar. Uhum. Há a denúncia de uma rádio pirata, digamos, lá no bairro tal, em Joinville. Uhum. Tem uma denúncia, na verdade, eles vão fiscalizar, descobrem onde levam a Polícia Federal e fecha. Mas fora isso, dificilmente eles fiscalizam. Uhum. Né? Eles fiscalizam quem está legalizado. Por exemplo, nós, as duas rádios aqui, as rádios do Joinville, as rádios do Brasil inteiro, são fiscalizadas pela Anatel, né, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Certo. Né? Mas o rapaz aí que perguntou tem razão, tem muitas rádios João piratas. Carlos. Eles vendem comercial, eles fazem miséria, não estão nem aí. Né? Certo. Ok? 10 horas 40 minutos, faltando 20 para as 11, seu Newton dos Santos, nosso técnico aqui de radiodifusão, conversando conosco hoje a respeito do assunto bem bacana, né? O rádio. E o Atílio do bairro América, lembrando que você pode participar, mande a sua pergunta, 479-8802-8056. O Atílio do bairro América, seu Newton, pergunta o seguinte: como que funciona o processo para ter uma rádio? Qualquer pessoa pode ter? Comprar? Como fica? Bom, o processo para ter uma rádio, você tem que, a primeira coisa que você tem que ter um canal disponível, né? A cidade tem que ter um canal disponível, né? Digamos que em Joinville tem um canal de frequência modulada disponível, que cabe um canal em Joinville, mais uma rádio em Joinville, digamos assim. Aí, esse canal é disponibilizado, você faz uma sociedade, entra, né? Com projeto na Anatel, na Agência Nacional de Telecomunicações, que faz parte do Ministério das Comunicações, e
Só que não entra só você, vai ter várias outras empresas, tem que formar uma empresa na verdade, né? Várias outras empresas vão entrar junto com você e vão disputar esse canal através de uma licitação. Que entra um monte de coisas assim a respeito da idoneidade. Tem todo um processo. É um processo bem complicado. E é bem burocrático também. É, bem burocrático que conforme for os membros dessa sociedade, da empresa X, se tiver algum problema com justiça, etc, a empresa começa a perder pontos. E é por pontos, né? E você vai disputar, digamos, com 4, 5, 6 empresas, né? Essa licitação a respeito desse canal que está disponível, né? Certo. Através da engenharia, né? Tem que pegar um engenheiro, fazer o processo todo e entrar um pedido, junto com uma licitação reivindicando esse canal. Na verdade, se você ganhar, você vai ter, digamos que, aí entra um leilão, né? É um leilão. Entra um leilão, digamos que são 5 empresas participando dessa licitação. Quem oferece mais, digamos que todas as 5 empresas estão aptas. Certo. Vai ganhar aquele que, na hora de abrir os envelopes da licitação, aquele que ofereceu mais dinheiro para a Agência Nacional de Telecomunicações. Digamos que Joinville, um canal, se tivesse aqui hoje, um canal disponível, para ganhar tinha que oferecer em torno de 3 milhões de reais. Né? Para você dizer, olha, eu acho que vou ganhar. Vou oferecer 3 milhões de reais. 2 milhões e meio, 3 milhões, por aí, no mínimo. Né? E é assim que esse é mais ou menos o processo. Existe mais nuances no meio, mas não temos condições de explicar aqui, né? Coisa mais técnica, né? Ok? 10 horas 43 minutos, 10 e 43, faltando 22 minutos para as 11 horas da manhã. Seu Newton, e agora vamos conversar a respeito da questão da migração. Já não é segredo para mais ninguém que o futuro das AMs, né, estão, pode-se dizer assim, está selado, com né? os dias contados, né? Aí você vai dizer assim, poxa, mas vai acabar o rádio AM? As rádios AM, elas vão migrar para o FM. Então gostaria que o senhor desse uma resumida, uma pincelada nessa história, o que aconteceu, como que vai funcionar, enfim, e que pé que tá para que isso aconteça não só aqui em Santa Catarina, mas também em Joinville, né, senhor Newton? É verdade. O rádio AM, esse formato, não é só no Brasil que está assim em processo de extinção, né? Em outros lugares aí do mundo, em outros países, né? Também esse processo existe. Essa migração, na verdade, que nós temos no Brasil foi a partir de 2013. 2013, né? Foi ainda na época a presidenta Dilma da Rousseff. República, Dilma Rousseff. Está aqui no decreto aqui, ó. A presidenta, né? A Dilma Rousseff, que era presidente do Brasil na época, começou com esse processo de migração. O México já tinha começado, acho que em 2008, mas o México caminhou muito lento. Porque o México tem uns problemas assim um pouco diferentes do nosso. Embora seja um país bastante grande, né, o México, mas nós temos 2 canais adjacentes superiores e inferiores, o México tem 3, né, falando de AM, né, de FM, né? Então, esse processo aqui no Brasil começou em 2013 e está caminhando, né? É assim, quem está em cidade pequena, né, foi muito beneficiado com esse processo de migração. Porque cidade pequena, normalmente, tem canal disponível, né? Lá tem 2, 3 canais, uma cidade de 10 mil habitantes não é igual a uma cidade de 600 mil como Joinville, né? Aqui os canais que tinham já foram todos ocupados, né? Florianópolis, Curitiba e outras cidades maiores aí, as capitais, praticamente todas as capitais do Brasil, não tem canal disponível para você migrar, para você licitar, etc. Se tivesse um canal disponível aqui em Joinville, eles iam acabar licitando, porque assim, a lei é muito clara.
Joinville tem 4 rádios AM. Ou você não vai migrar uma rádio aqui, isoladamente. Não tem como. O decreto é claro, diz ou migra tudo ou não migra nenhuma. Se tiver 3 canais aqui, não migra nenhuma. Porque tem que ter 4 canais. Né? 4 canais disponíveis para você poder migrar as 4 emissoras. Que não é o nosso caso. Né? Então, as emissoras do interior, aqui no norte de Santa Catarina, a maioria já migrou. São Bento, Rio Negrinho, Mafra já migrou, Itaiópolis migrou, Canoinhas migrou. Jaraguá do Sul. Jaraguá migraram as 2, né? Acharam os canais lá meio perdidos, conseguiram migrar. Acharam os canais lá, na verdade estão no canal adjacente de rádio aí, né? Mas como a distância entre uma rádio e outra permitia, eles migraram legalmente e a Anatel aprovou o projeto. Aprovou o projeto, migrou e acabou, né? E Major Vieira migrou, Santa Cecília migrou. A de Major Vieira fui eu que migrei, na verdade. A de Major Vieira eu migrei a de Canoinhas. A rádio grande, a classe migrou para a classe A2, a rádio grande. A São José de Mafra eu migrei também, que é uma rádio relativamente grande, é da Fundação João 23, da Rede Nova da FM, né? Rede Nova de Rádio, né? Que na verdade era a Rádio São José e Rádio Nova Era. Daí tinha uma rádio em Itaiópolis e uma rádio em Rio Negro que eu montei o ano passado. Rádio Rio Negro, que é da mesma fundação, da mesma empresa, na verdade, a Fundação João 23. Então é assim, em se tratando de migração, a grande verdade, e respondendo à pergunta do ouvinte que falou da rádio Caçanjurê, né? Isso. Caçanjurê de Caçador, que migrou faz um ano e pouco. Eu vou colocar, seu Newton, o áudio dele aqui, para as pessoas poderem ouvir a pergunta do nosso ouvinte. Ser. Bom dia, Sadi aqui do Aventureiro. Por que em Joinville tudo é mais difícil? Não, que eu saiba, nenhuma rádio AM ainda passou para FM. Eu vou dar um exemplo para você, seu Nilton. Eu tenho um parente que mora em Caçador, sempre estou em Caçador, e escuto quando eu estou lá a rádio Caçanjurê. E a Caçanjurê faz um ano que passou para AM. Por que aqui em Joinville é mais difícil? Um abraço. Como é o nome dele? Passou para FM, desculpa, não para AM. É AM e passou para FM. Sadi do Aventureiro. Sadi, respondendo a tua pergunta agora, Sadi. Então, as rádios do interior, de novo, né? Onde tinha canal disponível, que às vezes tem mais de um canal, 2, 3 canais lá que ninguém usa, porque é uma localidade que não comporta muitas emissoras de rádio por problemas econômicos, né? E então tem canal disponível dentro da faixa de 88 a 108. Vamos frisar bem isso aqui, que é a faixa convencional. Começa em 88 MHz, vai até 108 MHz. É a faixa convencional, como nós chamamos, né? Então, nas regiões onde tem canal sobrando, todo mundo já migrou. A grande maioria migrou. Só que não tinha dinheiro para migrar ou para pagar a Anatel, lá tem um valor, dependendo da cidade quanto maior, o IDH maior, a renda per capita maior, é mais caro, entendeu? Não é o mesmo preço de uma cidade pequena. Digamos que Major Vieira você pagou lá, digamos, 18, 20 mil para você migrar, né? Esse dinheiro depositado na Anatel, um boleto da Anatel lá e paga para a Anatel. 18 mil, 20 mil, etc. No caso da radiocultura, que quando foi lançado, custava 200 e poucos mil. Né? Tem rádio, grandes rádios em São Paulo, por exemplo, que vai a 4 milhões. 4 milhões é o boleto da Anatel, para você pagar. Né? Então, é isso aí. O grande problema, agora, voltando à pergunta do Sadi. O grande problema que nós temos são nas cidades grandes, Joinville é uma delas, por isso que não migrou até agora, não tem canal disponível. Aqui precisa 4 canais, né, para migrar radiocultura, migrar difusora, migrar a Colom AM e migrar a rádio
clube, né? A clube. Então tem que ter 4 canais. Mas não existe nenhum canal disponível em Joinville. Não existe em Curitiba, não existe em São Paulo, não existe em Belo Horizonte. E não é, digamos, São Paulo, não é só São Paulo. É São Paulo e a grande São Paulo. Joinville não existe, aqui em Joinville, provavelmente São Francisco também não tem canal. Também está muito próximo de Joinville, aqui não tem canal disponível. Desculpa até a minha ignorância, senhor Nilton, mas provavelmente, dependendo como é muito próximo, talvez até a de São Francisco do Sul interfira. Exatamente. Também. Provavelmente São Francisco não brigou até agora também por esse motivo, que não tem canal disponível e está nessa região da grande Joinville, né? Que é o caso das grandes cidades. Né? Então, esse pessoal, assim como nós vamos para a faixa estendida. A faixa estendida é a faixa essa faixa será ocupada pela rádio, pela migração, né? A radiodifusão, a FM. Ô, senhor Nilton, não querendo cortar o senhor, mas muito pelo contrário, fazendo um adendo, já que o senhor tocou no assunto ali, o César do bairro Boa Vista, César, obrigado pela sua audiência. Ele diz que ele é um amante do rádio, gosta muito, inclusive ele acompanha o tempo todo aqui a nossa programação. E ele está perguntando aqui, fala-se muito sobre faixa estendida. Gostaria que o senhor Nilton explicasse para nós. César do Boa Vista, senhor Nilton. Ô César, muito boa pergunta, César. A faixa estendida é assim, a faixa convencional, você tem as rádios de 88 MHz a 108, dentro desse espectro aí, dessa parte do espectro de radiofrequência. Essa faixa convencional, onde estão todas as rádios abrigadas, as rádios FMs abrigadas, no Brasil inteiro, né? E grande parte do planeta também, dos países, né? A faixa estendida, por isso que a gente tem que primeiro desligar os canais de televisão analógicos, que no caso da faixa estendida é o canal 5 e 6 de televisão. Como esses canais já foram desligados, a gente podia migrar, não é verdade? Podia, mas não pode, porque a Anatel ainda não regulamentou essa faixa. Por isso que ninguém migrou. No Brasil, ninguém migrou para a faixa estendida. Brasília desligou há muito tempo, uns 3, 4 anos atrás. Brasília começou lá por Brasília, interior de Goiás, etc., a desligar os canais de televisão analógicos. Então a faixa estendida é onde ocupava os canais analógicos, canal 5 e 6. Cada canal de televisão dá para abrigar 30 canais de rádio FM. Então 2 canais são 60 canais de rádio FM a mais no Brasil, mas na faixa estendida. O canal 5 começa em 76, ia 76 MHz, ia até 82, e o canal 6 de 82 a 88. Essa faixa de 76 a 88, dos 2 canais que já foram desligados, é o que vai abrigar a faixa estendida. Que no momento tem poucos rádios, poucos receptores, né? Os carros a partir de 2018, parece que seriam fabricados a partir de janeiro de 2018, já tinha que sair de fábrica com o rádio, com receptor, com receptor de faixa estendida. Com a faixa estendida, com o canal na faixa estendida. Senhor Nilton, ainda falando sobre esse assunto aqui, eu vou aproveitar a deixa do senhor. A Joana do bairro Guanabara diz que é uma amante de rádio também, gosta muito, enfim. Ela diz que a televisão lá quase não liga, mas o rádio está sempre ligado. E ela colocou aqui, há mais ou menos uns 3 anos que eu já ouço falar que as rádios FM vão mudar, as rádios AM vão mudar para FM. Mas isso está demorando, né? Em que pé está isso? Ela coloca aqui, senhor Nilton. Como é que está essa situação? Vamos falar aqui, principalmente para Joinville, Santa Catarina, enfim, como o senhor se sentir mais à vontade. A Joana do Guanabara. Joana, boa pergunta. Para nós complementar o que a gente já estava falando. A faixa estendida, a migração não se deu ainda em Joinville por esse motivo, que não tem canal disponível. E não é o problema de Joinville. Então, é o problema do Brasil inteiro. Não é aqui o problema. O Brasil inteiro está na mesma situação. Quem estava, de novo, as rádios que migraram estavam todas
e em cidades pequenas, em cidades onde tinha canal disponível. Às vezes a cidade nem é tão pequena, como o Sadi falou de Caçador, não, Caçador não é uma cidade tão pequena, mas tinha canal disponível. Assim como Canoinhas, como Mafra, tinha canal disponível, né? Então, essas localidades, as rádios dessas localidades já migraram. Aqui na região norte praticamente não tem mais rádio AM, tudo FM, não existe mais rádio AM aqui no norte de Santa Catarina. Menos Joinville, que Joinville é cidade grande que todos os canais que ocupam-se aqui em Joinville... E tem uma previsão, seu Newton, para que arrumem esses canais aí ou não? Olha, isso aí está... No momento não se tem notícia nenhuma. Está enrolado. Está tudo parado, não se sabe mais nada no momento. Eu andei pesquisando ontem ainda, não achei mais nada, né? E assim, tá tudo meio parado. Certo. Na faixa estendida, voltando de novo na faixa estendida, onde era o canal 5 e 6 da TV analógica. E mesmo, né, seu Newton, que virasse, por exemplo, o AM para o FM agora, nesse período, que fosse para a faixa estendida, a maioria das pessoas não teriam um receptor, né? Então teria que também comprar um receptor. Sim, mas aí entra outro caso. Eu não sei como está agora, porque isso aí mudou também. No início, quando o decreto foi promulgado, esse decreto que foi da mudança da migração aí, das rádios AM para FM, as rádios que iam migrar, né, para faixa estendida, por exemplo, eu não sei como está hoje, mas tinha que manter a rádio AM no ar por mais 5 anos, chamado simulcast, quer dizer, uma transmissão simultânea, a mesma programação que ia para AM e vai para FM da faixa estendida. Para dar tempo para o pessoal adquirir receptores, etc. Comprar um rádio. Porque quando começou a rádio, a FM do Brasil, também não tinha receptor. Sim. Começou em fim de 78, início de 79, né? Nós aqui fomos pro ar em 1º de abril de 79, né? E não tinha receptor. Não tinha, quer dizer, a rádio estava no ar, mas não era muito ouvida. E quem levava economicamente as FMs, aqui no caso, quando tinha mais de uma rádio, eram as AMs. Aqui a Rádio Cultura, por exemplo, teve o faturamento da Rádio Cultura, tinha que manter a FM, que o resultado era pequeno, né? Porque não tinha receptores ainda. Ó, seu Newton, o Jefferson Corrêa, que está nos ouvindo, ele colocou aqui, ó: comprei o aparelho novo do rádio para o meu carro e já veio com faixa estendida. Isso aí. Boa, valeu, Jefferson. Obrigado, Jefferson. Seu Newton, a gente tem que encerrar o programa, tu vê que passou uma já. hora passou voando, né? Mas rapidinho aqui, eu preciso responder 2 perguntas aqui dos nossos ouvintes. O Pedro do bairro Floresta colocou o seguinte: vi que em São Paulo, há uns 2 anos atrás, quando estava lá, eles estavam fazendo um teste para a migração do AM para o FM, mas lá, pelo visto, não deu certo. Algo a explicar, seu Newton? Quem estava fazendo esse teste, na verdade, era através da engenharia da Rádio Jovem Pan de São Paulo, né? E deu certo, sim, tudo ok, etc. Eles tiveram a permissão da Anatel para fazer esse teste, para ver o comportamento das transmissões dessa faixa, né? Da qualidade, etc. Deu tudo certo. Mas lá na faixa estendida também ou não? Era na faixa estendida. Era, acho que 80 e alguma coisa a frequência. E deu certo, sim, só que eles tiraram do ar porque acabou o teste, né? Acabou o teste, a Anatel até agora não regulamentou a faixa, porque você não tem para onde migrar, você não tem canal, né? Porque tem que ser regulamentada a faixa. A Rádio Cultura de Joinville vai migrar para o canal tal, para a frequência tal, né? Isso nós não temos ainda. Então não tem como migrar, não tem como fazer projeto, você não tem como comprar equipamento, você não tem nada, entendeu? Tá nesse pé aí. Para finalizar as perguntas aqui, seu Newton, a Diana, do bairro Petrópolis, ela colocou o seguinte: por que as rádios são obrigadas a transmitir a voz do Brasil? Isso aí é uma coisa muito antiga, né? Você imagina o Brasil, né? Nós estamos numa cidade boa, maravilhosa como Joinville, na cidade média, né? Não é grande, não é pequena.
Você imagine lá no interior da Amazônia, uma localidadezinha pequenininha lá, no interior do Mato Grosso, outra cidadezinha pequenininha. Eles praticamente só têm o rádio e a antena parabólica. E um noticiário que eles ouvem muito é a Voz do Brasil. E a Voz do Brasil tem um noticiário bom até, mas hoje existe uma flexibilização. Mas a Voz do Brasil é obrigatória. Eu já vi uma vez fecharem uma rádio, na época era o Dentel, hoje é a Anatel, né? Fecharam uma rádio porque deixaram de transmitir a Voz do Brasil. Olha só. Fecharam e nunca mais voltou no ar essa rádio. Acabou a rádio, por causa de não transmitir a Voz do Brasil. Mas assim, a Voz do Brasil é dos anos 40, né? Da época do presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, né? É lei. É, uma lei, era a Hora do Brasil, né? Depois virou Voz do Brasil, etc, etc. Mas naquela época era muito necessário, hoje já não é mais. Hoje você tem muitas outras mídias, você tem muitos outros noticiários, você tem e-mail, celular, Facebook, Twitter. Tem tudo, né? Você tem tudo na mão, quer dizer, hoje não seria mais o caso de transmitir a Voz do Brasil. Mas lá para esse interiorzão ainda, quem sabe, né? A gente não conhece muito bem essa região, essas regiões aí, mas é assim. Bacana. O Carlos, do bairro Vila Nova. Valeu, Carlos. Obrigado pela sua audiência. Ele colocou aqui, ó, parabéns pelo bate-papo, muito gostoso de ouvir o seu Newton. Até então só conhecia ele pelo nome. O Carlos, bairro Vila Nova. Obrigado, Carlos. Um abraço para ti também. Fernando Radke, grande Newton. Forte abraço aí do Dagnor e do Fernando. O Dagnor, o Dagnor. O Dagnor é meu amigo, o Dagnor e o Fernando, né? O Fernando é filho dele. Eles têm uma empresa que eles fabricam transformadores. Olha só. Ótimos transformadores, fabricam um equipamento de muita qualidade. O Dagnor, um abraço aí, Dagnor e Fernando. A Jandira, do bairro Bemerwald. Valeu, Jandira, obrigado pela audiência. Muito legal ouvir sobre rádio, principalmente sobre a história dele. Fico feliz que a rádio aqui de Joinville tenha um profissional como essa, ela colocou aqui, envergadura, né? Enfim, legal. Valeu, Jandira. Legal, obrigado, né? Jandira. Um abraço grande para ti também. Seu Newton, quando o papo é bom, você já sabe que a hora passa voando, né? Já são 11 horas 4 minutos, nós temos que encerrar o nosso Pan News Entrevista, mas eu quero muito, né, de coração agradecer aí a presença do senhor, dizer que eu fiquei muito feliz hoje de bater esse papo, né? Esse papo super gostoso. 1 hora, na minha humilde opinião, foi pouco pra gente falar de rádio, né? Pra gente falar sobre essas novidades. Por incrível que pareça, foi pouco. Foi pouco, né? Enfim, mas se Deus quiser e Ele há de permitir, estaremos aí com mais uma oportunidade dessa pra gente continuar o nosso papo. Seu Newton, obrigado de coração aí, tá bom? Da mesma forma, obrigado a você, aos ouvintes, ao pessoal que mandou pergunta, né? Viu? Muita gente participou, né? É verdade. E um abraço pra todos eles, né? E quem sabe a próxima vez que a gente venha falar, a gente já tenha migrado, né? Que a gente está na torcida. De uma hora para outra pode ser que a Anatel regulamente esse processo e a gente possa migrar, e o Brasil inteiro possa migrar para a faixa estendida, que vai se consolidar com o tempo também, assim como se consolidou TV em cores do Brasil, que também foi jogado assim, né? E a própria frequência modulada, que na época não tinha nem receptor para você sintonizar, né? Um abraço grande a todos, obrigado, Fernandinho. Foi um prazer. Tamo junto. Bater esse papo contigo aí. A Flávia Decker, seu Newton, pra gente finalizar aqui, Flávia Decker de Souza. Tragam mais vezes o pessoal das antigas do rádio, muito bom. Legal. Um abraço, Flávia. Flávia, né? Flávia, um abraço grande. Beleza, seu Newton, um grande abraço aí, muito obrigado pela presença aqui, tá bom? Grande abraço também. 11 horas e 5 minutos e assim vamos encerrando então mais uma edição aqui do nosso Pan News Entrevista. Prometemos voltar amanhã naquele nosso mesmo combinado. Amanhã, às 10 horas da manhã. Quem chegar primeiro, espera pelo outro. Até lá! A Jovem Pan News Joinville apresentou Pan News Entrevista. De volta amanhã. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Ofertas especiais na Loja Astral. Preço bom. Mop Max Clean por apenas R$ 34,50. Organizador Ratan 15